o governo continua discutindo o que fazer com a meta fiscal. Há uma boa probabilidade dele ter de alterar a meta deste ano e do ano que vem, já que ele não tem conseguido assegurar receitas extraordinárias para garantir o rombo deste ano de 139 bilhões e já está pensando nas dificuldades também para 2018. Neste ano, agora, ele enfrenta dificuldades também na área política. O governo que já não vinha conseguindo aprovar medidas como reoneração da folha, o refis da forma como propôs, agora sente a pressão, inclusive do Centrão, de partidos da base de apoio do governo, que votaram a favor do presidente na denúncia apresentada pela Procuradoria, mas em troca de cargos, de liberação de verbas, e agora estão cobrando a conta. E, na contrapartida, ameaçam não votar a favor desses projetos apresentados pelo governo. Então, a situação ficou ainda mais indefinida, fora as dificuldades financeiras mesmo, que já vinham sendo registradas, pelo fato de a arrecadação estar correndo num ritmo bem inferior ao que era previsto para este ano, já que a economia também não cresceu o esperado, e a mesma coisa pode se repetir no ano que vem. Essa história, por exemplo, da reoneração da folha, se for postergada para 2018, deve excluir muitas categorias, muitos setores que não teriam aumento da tributação sobre a folha de salários, e aí, de novo, o governo não poderia contar com a receita prevista. Então, ele deve fazer esse ajuste. A dificuldade é conseguir viabilizar números que mostrem que ele está fazendo alguma coisa no sentido de melhorar as condições das finanças públicas. Então, ele quer uma meta deste ano inferior ao rombo registrado no ano passado, que chegou aos 159 bilhões, mas talvez 159 bilhões fosse o número a ser definido para este ano, dadas as condições atuais das finanças, e aí ele quer que a meta do ano que vem, ou o rombo do ano que vem, seja inferior ao deste ano. E tem uma questão de mais longo prazo, que é a reforma da Previdência. Está cada vez mais difícil o governo avançar com qualquer mudança mais significativa em termos do sistema previdenciário. Até os parlamentares que apoiam o governo estão questionando o projeto que já foi alterado recentemente, antes de toda a crise política. O governo já teve que amenizar algumas questões, porque de início o projeto era pesado demais mesmo, a fixação da idade mínima, especialmente as condições de transição. Havia um ponto de corte muito pesado que faria com que boa parte da população tivesse que trabalhar muito tempo a mais para ter direito à aposentadoria, aquela questão de aposentadoria pelo teto. Algumas mudanças ocorreram, inclusive algumas categorias foram excluídas, mas isso ainda parece insuficiente para garantir os votos necessários para aprovação da matéria, que é uma emenda constitucional e, portanto, terá de ser aprovada por 3/5 da Câmara e 3/5 do Senado. No final das contas, resumindo tudo isso, devemos continuar com rombos imensos das contas públicas, dificuldades enormes de o governo virar esse jogo, e o próximo governo a ser eleito em 2018 muito possivelmente vai ter de arregaçar as mangas e partir por uma reestruturação mais séria das finanças públicas, e até mesmo no que se refere à reforma previdenciária. Isso se não tivermos a eleição de alguém com uma vocação mais populista, que resolva empurrar essa situação com a barriga para não encarar a briga de frente. Aí o Brasil vai continuar convivendo com o desequilíbrio fiscal, que inevitavelmente tem consequências negativas sobre o andamento da economia nos vários aspectos. O desequilíbrio das contas pressiona o controle da inflação ou prejudica, isso afeta a política de juros, mexe com a avaliação do país, com a taxa de risco, com as perspectivas de retomada do crescimento, de atração de investimentos. Então, é ver o que o governo Temer ainda consegue entregar, o governo que se propôs desde o início ser o governo das reformas.